Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cecília Oliveira, Matheus Leitão, Lívia Santana Vaz e Jamil Chad. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca, onde os convidados se assentam de trás. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada uma escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco que possui os cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa preta e, envolto no pescoço, usa um pano xadrez em tons de branco e vermelho. Usa óculos retangulares de aro bege e verde. A segunda pessoa sentada é Lívia Santana Vaz, uma mulher negra que possui cabelos cacheados de tom escuro que estão envoltos em uma faixa em tons de marrom, bege e amarelo. Ela traja camisa bege e por cima usa um kimono amarelo ornado com estampa africano na gola e nas mangas em tons de branco, vermelho, azul e rosa. Leva no pescoço um colar com um grande búzios e usa óculos redondos de aro preto. A terceira pessoa sentada é Cecília Oliveira, uma mulher negra que possui cabelos cacheados de tom castanho que lhe estão presos em um rabo no alto da cabeça. Ela traja suéter branco e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Usa óculos retangulares de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Matheus Leitão, um homem branco de cabelos castanhos que lhe estão presos no alto da cabeça em um coque. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas preta. Usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo, entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Depois de ter escrito, de ter vivido tudo isso que você viveu e ter exposto toda essa situação sobre o Brasil. Meu amigo, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Queria agradecer mais uma vez, Araxá, agradecer vocês que estão aqui, vocês que estão vendo a gente de casa. É sempre muito bom voltar para essa cidade. É sempre muito bom ser acolhido aqui. Jamil, para responder a sua pergunta, eu fico vendo esses ventos de hoje, né, como algo que, quando eu olhava lá atrás, na minha
na minha infância, adolescência, depois até no início da juventude, eu achava que esse tipo de coisa que a gente está vendo agora não ia acontecer, assim, na minha ingenuidade ali, daquele início de vida. Mas depois, né, eu acho que através desse trabalho, né, especialmente ligado com a ditadura militar aqui no Brasil, mas também muito o envolvimento com os direitos humanos como um todo, eu fui percebendo que, na verdade, havia uma angústia dentro de mim de que isso poderia voltar a acontecer. Porque a gente, né, e aí eu passo assim, não vou fazer uma leitura de tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que o Brasil tem um fenômeno único. A extrema-direita brasileira, ela vive de um fenômeno único por conta da falta de justiça de transição após a ditadura militar. Acho que só no Brasil um presidente foi eleito defendendo a tortura, né? Defendendo a tortura como forma política, inclusive. Então, e quando eu faço Em Nome dos Pais, né, eu estava sempre muito marcado, né, porque quando se fala em tortura, se fala das vítimas de tortura e de seus familiares. Isso é uma... Né, é sempre nesse contexto que se fala da tortura, né? E como a extrema-direita aqui no Brasil gerou esse fato, né, que é muito único, e eu queria falar um pouco dessa questão específica aqui do Brasil. Eu acho que assim, a tortura nunca deveria ter acontecido. Eu acho que a tortura, ela nunca deveria ter acontecido de nenhuma forma, inclusive na ditadura, com o Estado ditatorial que, né, institucionalizou a tortura no Brasil, né, dentro de órgãos de Estado. Mas a tortura já existia no Brasil há muitos anos, sempre teve. Na verdade, o Brasil foi forjado na tortura dos povos originários, os primeiros a sofrerem de uma forma muito violenta a tortura aqui com a chegada dos europeus. E a gente tem relatos, mas a gente não consegue ter a fotografia completa desse nível de tortura que os povos originários passaram, né, nisso que é chamado descobrimento do Brasil, que eu discordo. Mas, depois, a tortura, ela é de uma forma muito violenta, colocada por mais de 400 anos com a população negra escravizada nesse país, né? E, portanto, a tortura sempre esteve, né, entre nós. Ela sempre esteve aqui, sempre esteve nessa terra, diante dessas violências que foram sendo colocadas, né, impostas a esses povos, incluindo os Curubos do Javari, com quem eu tenho uma ligação muito forte, de trabalhos que eu fiz como jornalista. Mas depois, há relatos, sim, de tortura na ditadura do Estado Novo, e aí chega a ditadura militar, que com tanques, né, e armas, toma o poder e faz essa institucionalização da tortura, né, de uma forma muito clara ali no AI-5, de algo que nós já estávamos tomados desde a fundação. E aí a classe média branca finalmente sofre aquilo que os povos originários e a população negra estavam sofrendo de uma forma, eles experimentam, né, finalmente, de uma forma muito mais clara, essa violência que foi colocada nos quartéis, né? E aí, a partir daí, né, quando essa classe média branca ela experimenta essa violência que está cercada nesse nosso país desde o início, a pauta de direitos humanos finalmente toma uma bandeira, né? Então, quando você me pergunta sobre esses novos tempos, eu fico sempre pensando dessa falta, e eu estava vendo a mesa anterior aqui, e teve uma frase muito bonita, né, que é adiar ao olhar ao passado, né, do Vinícius Neves Mariano. Eu acho que ele falou isso aqui na mesa, e eu fiquei muito mexido quando ele falou isso, porque eu sempre senti que faltava esse olhar, né, de uma forma muito clara no Brasil. E eu, obviamente, que parti da história da minha família, dos meus pais, né, minha mãe e meu pai ali, mas eu estava sempre
trazendo histórias de violência, né? Então, respondendo essa sua pergunta, Jamil, eu sinto muito que o Brasil continue adiando esse olhar para o passado. Por isso que nós estamos vendo o que acontece hoje de uma forma muito clara, com a extrema-direita chegando ao poder e depois sendo condenado finalmente agora, com alguns dos seus nomes, no julgamento da trama golpista. Cecília, pegando justamente esse ponto do Matheus, que é a incapacidade, pelo menos por muito tempo, de lidar com o passado, pelo menos dando uma resposta na justiça a esse passado, um dos legados é justamente não só o risco da volta do autoritarismo, mas a violência policial, que é um tema que você trata de uma forma muito contundente no teu livro. E eu acho muito interessante que na introdução do teu livro você afirma, e é uma desconstrução, de fato, muito importante, você diz que, basicamente, a milícia não deve ser entendida como um poder paralelo, mas sim como o próprio Estado operando em benefício dos grupos criminosos, que é, obviamente, uma tentativa de desmontar essa visão de que, não, aquilo ali não tem nenhuma relação com o Estado. Não, tem tudo a ver com o Estado. E você ressalta também que o inimigo não vem de fora, ele basicamente cresce e prospera dentro mesmo. Considerando tudo isso e cada vez mais forte essa relação entre a milícia e o Estado, inclusive, eventualmente, com a eleição de políticos dentro do próprio sistema democrático, que balanço você faz da atual situação do Brasil e desse poder da milícia? Vamos começar, então, com uma pergunta bem simples. Simples. Muito sempre. Simples, tranquilinha Sempre. de responder. Boa tarde, gente. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, minha primeira vez na FLI Araxá. Tinha mais de 20 anos que eu não vinha à cidade, então, muito bom rever a cidade, vi que mudou bastante, então, muito obrigada aí pelo convite, pela recepção. Eu anotei para poder mencionar exatamente a mesma frase do Vinícius, nesse sentido de não podemos mais adiar o passado, porque tem exatamente tudo a ver com o que a gente vê hoje. Nós não passamos o passado a limpo, a gente insiste em não fazer isso nunca, né? Não fizemos isso com os povos tradicionais, não fizemos isso com a escravidão, não fizemos isso com a ditadura e quase não fizemos com o 8 de janeiro. E assim, ainda estamos ali no limbo, estamos no mais ou menos. E exatamente essa nossa insistência em negligenciar o passar a limpo o nosso passado é que a gente chega aqui. Se a gente tivesse passado a limpo não só a ditadura, mas, né, o crime de grupos de extermínio e milícias, eles começam antes disso, mas eles são institucionalizados mesmo na ditadura. E quando a gente fala de milícias, basicamente a imagem que nos vem à cabeça é de um miliciano do Rio de Janeiro, né? Que é o que a gente vê em novela, o que a gente vê em filme, que é aquele cara parrudinho, corrente, muitos anéis, camisa justinha, mas isso varia muito de lugar para lugar, porque o miliciano do Rio é desse jeito, o miliciano na Bahia é de outro jeito, o miliciano no Amazonas veste outra roupa, né? Ele veste as roupas que qualquer pessoa ali usa. Então, assim, e é isso, né? Fica parecendo que milícia é uma coisa só do Rio de Janeiro. Se tem uma coisa democrática nesse país, são os grupos de extermínio. Todo lugar tem. Às vezes a gente conhece com um nome, às vezes conhece com outro nome, mas eles estão presentes por aí. E eu analiso no livro exatamente como que isso se constituiu no sentido de exatamente isso de querer fazer justiça com as próprias mãos e fazer o que as elites sempre gostaram de fazer, né? Porque isso vem como os grupos de extermínio nascem como uma prestação de serviço, nesse sentido que vou tirar quem está me atrapalhando do meu caminho. E isso aconteceu ali nesse período da ditadura, no sentido de o próprio governo, né, e aí não era o governo do Estado do Rio, naquela época, eles simplesmente instituíram
falava assim, vamos escolher 12 policiais aqui que são muito bons, que eu vou fazer aqui um destacamento aqui especial, que era um chamado os 12 de Ouro. E aí, era isso. Saíram de grupo de extermínio, foram promovidos, né, a 12 de Ouro. Depois, a gente começou a conhecê-los como a Escuderie Lecoq, que está vivíssima no Instagram, para quem acompanha aí. Essas mesmas pessoas estão lá defendendo as mesmas coisas, tranquilamente, ganhando muitos likes, inclusive, e muitas lamentações de por que vocês não podem agir como agiam. E hoje a gente conhece vários grupos por vários nomes, exatamente porque eles prosperam e prosperaram muitíssimo. E isso tem muito a ver exatamente com o que você trouxe, Jamil, nesse sentido de não ser um poder paralelo. E aí a gente pode voltar em um dos nossos livros, mestre, ali, vamos no dicionário mesmo, o que é ser paralelo. Então, a gente pensa, vamos pegar duas ruas paralelas, elas vão, assim, toda a vida, não vão cruzar nunca, vai, ó. Só que, nesse caso, a gente tem as mesmas pessoas trabalhando para tudo quanto é lado. Então, eles se cruzam o tempo todo, então não tem como ser paralelo, né? E são pessoas que são treinadas pelo Estado, atuam com armas e munições do Estado, usando viaturas do Estado, pagos com o nosso dinheiro, os nossos tributos. Então, a gente ainda financia aquilo que nos vitimiza diariamente. Então, não apenas não passar o passado a limpo, mas institucionalizar esse passado de tal forma que praticamente blinda essas ações. Eu estava comentando com o Sérgio, eu comentei isso com ele no café que a gente tomou, que é muito mais fácil e tranquilo você cometer crime quando você está de serviço, quando você está trabalhando, do que quando você está fora. Porque quando você está trabalhando, pode ser qualquer coisa, você vai falar, foi uma operação, fiz uma operação. Foi o que se chamam, né, de auto de resistência. Foi legítima defesa. Mas se você está fora de serviço e mata alguém, aí você já tem que dar algum tipo de explicação. Então, é muito bom que isso seja feito no seu horário de serviço, com a farda, com a arma do Estado, tudo perfeitamente ali legal, né? Então, esse é o efeito direto da gente nunca lavar nossa roupa suja, né? Nunca reescrever as páginas que foram escritas pelos vencedores, né? E deixar que aquilo se consolide e asfalte o caminho pelo qual a gente transita hoje. Então, a gente não chegaria aqui se não fosse o nosso ontem. Lívia, o nosso ontem tem muita semelhança a tudo que isso foi colocado, tanto pelo Matheus como pela Cecília. Quem era o Estado durante séculos, justamente para as populações escravizadas? O que era o Estado? Bom, boa noite já a todos e a todas. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, com essa mesa de pessoas que eu admiro, cujos trabalhos eu admiro bastante. Mas eu queria começar, Jamil, pensando o tema da nossa mesa com uma frase de Conceição Evaristo, quando ela fala sobre estilhaçar a máscara do silêncio. Eu diria que a literatura tem esse papel de estilhaçar a máscara do silêncio, eu diria até mais, a partir dos meus escritos, que seria mesmo romper com um silenciamento, que é mais do que silêncio, que é um silêncio imposto, né? Quantas vozes nós deixamos de ouvir por um passado de silenciamento, que também está no presente e que nós esperamos que não se prospecte para o futuro. É muito importante a gente lembrar, nessa filosofia iorubana e também dos povos e comunidades tradicionais, do tempo de maneira espiralar, né? Então, de que modo é que a gente muda esse passado? A gente muda esse passado no presente. Quando a gente tem a possibilidade de fazer ecoar essas vozes do passado, a gente muda esse passado e a gente também muda essa perspectiva de futuro, né? E nesse livro, A Justiça é uma Mulher Negra, eu busco justamente isso, recontar essa história numa perspectiva de explicar quem era esse Estado, quem foi esse Estado que não passou o passado a limpo e que faz com que a gente fique repetindo esse passado no presente. Nós temos ainda um certo equívoco ao fazer comparações entre a ordem jurídica brasileira e a ordem jurídica dos Estados Unidos da América na era de Jim Crow,
e a ordem jurídica da África do Sul, no período do apartheid, dizendo, mas no Brasil nós não tivemos legislação segregacionista. Não precisamos disso no Brasil. O efeito talvez seja pior até do que a segregação explícita, né? Eu costumo dizer que, se nós sabemos onde estão pessoas negras, prioritariamente ou exclusivamente no Brasil, e nós sabemos, Cecília, e onde estão as pessoas brancas, existe apartheid, existe segregação, e essa legislação ela foi muito eficaz nesse sentido. E, para trazer alguns exemplos e dialogar um pouco com a fala da Cecília também, nós tivemos as ordenações filipinas, né, com o maior período de vigência das ordenações do reino no Brasil. E o livro 5º das ordenações trazia lá dos crimes do processo penal. Nós tínhamos como crime, por exemplo, a feitiçaria. Não preciso dizer que eu estou selecionando pessoas negras para serem punidas por serem feiticeiras. Isso é óbvio no contexto histórico. E a pena máxima possível era a pena de morte, a pena capital. Se eu pegar 1838, nós temos, no Código de Posturas no Rio de Janeiro, a proibição do uso do pito do pango. Quando a gente fala em guerra às drogas, hoje em dia, é muito importante voltar a isso. O pito do pango é o fumo negro, o fumo de Angola, a maconha, que era um elemento utilizado em religiões de matriz africana, mas também em rituais indígenas. E é muito interessante pensar que a lei diz o seguinte, proíbe o uso do pito do pango, mas estabelece a sanção de multa, né, para quem vende, vejam só o traficante como estaria hoje, e cadeia para quem consome, porque as pessoas que consumiam eram pessoas muito específicas, determinadas historicamente. 1890, 2 anos após a lei que declara abolida a escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888, né? Menos de dois anos após, em 1890, a gente tem um Código Criminal que vai dedicar um capítulo inteiro para criminalizar a capoeiragem e a vadiagem. De novo, eu não preciso dizer que é contra pessoas negras. A capoeiragem tem origem africana, capoeira. E a vadiagem, quando o Brasil, no pós-abolição, estabelece uma subvenção da imigração europeia e torna impossível, naquele momento, a formação de uma classe média negra, quem eram as pessoas vadias? Óbvio, eram as pessoas negras. E aí, eu acho muito importante a gente lembrar a origem da polícia militar no Brasil. A polícia militar ela surge como decorrência da vinda da família real em 1808 para o Brasil. E é criado, nesse mesmo ano, em 1808, a Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, que tinha como função a manutenção da segurança e do sossego público. Para quem? Para a família real. Um ano depois, não coincidentemente, eu não acredito em coincidência, em 13 de maio de 1809, um decreto vai criar uma força policial de tempo permanente, que se chamava justamente Divisão Militar da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro. Essa divisão militar tinha como uma das suas principais funções perseguir pessoas negras fugidas e atacar quilombos. E essa função era dividida com os capitães do mato, que eram caçadores de recompensa. Quando, em 1820, a extinção dessa figura dos capitães do mato, essa guarda militar, essa divisão militar, vai assumir com exclusividade esse papel de perseguir pessoas negras escravizadas fugidas e atacar quilombos. Aí, para finalizar, e ler um trecho que vai dialogar muito com o início dessa mesa, com o que o Jamil traz no início dessa mesa, sobre pessoas pretas e pretos pacíficos que são assassinados pelo Estado, tem um trecho de uma carta, que é de 1835, se vocês não se recordam, em 1835, a gente tem a revolta dos Malês, na Bahia, e que gera uma grande reação das elites brancas no Brasil, de medo, de pânico mesmo, pelo efeito do haitianismo no nosso país. E essa reação ela é muito contundente, Cecília. E o autor dessa carta é o chefe da polícia, Francisco Gonçalves Martins, e ele escreve ao presidente da província, relatando, segundo ele, uma estranha conduta de alguns soldados, né? E ele diz o seguinte: a estranha conduta de alguns soldados da primeira linha e municipais, os quais, em menoscabo da disciplina e das ordens, matam pretos pacíficos e os ferem, o que tem sucedido repetidas vezes, me obriga a repetir, a Vossa Excelência, providências enérgicas a semelhante respeito. Certo de que a facilidade de tais assassinatos, hoje, nas pessoas de africanos pacíficos, induz-me a acreditar que se estenderá, em qualquer outra ocasião, a outra espécie de gente.
A barbaridade e a indisciplina não podem tornar-se prejudiciais unicamente aos pretos. O caso é muito sério e nas ruas públicas continuam os assassinatos sem o menor motivo. Ainda há pouco teve lugar um nesta minha rua. Não é coincidência que essa violência contra pretos pacíficos esteja se repetindo no presente. Obrigado, Olívia, por trazer isso. Matheus, quero voltar para você, mas com uma provocação aqui da Lívia, que é justamente romper com esse silenciamento, né? E aí, quero ir um pouco além do teu livro, que, além disso, claro, são 25 anos de carreira como jornalista, 10 anos na coluna, sinceramente, uma das colunas mais lidas do Brasil, e sempre na linha dos direitos humanos e sempre na linha da investigação. Você encontrou restos mortais desaparecidos políticos, entrevistou o Ustra. Se eu não me engano, você é o único jornalista vivo que tenha entrevistado, ou tenha encontrado e entrevistado o Ustra. E aí eu te pergunto, qual é o papel do jornalismo em romper com esse silêncio, justamente, que a Lívia coloca? Qual é o nosso papel? Qual é a função, qual é a missão hoje do jornalismo? Olha, eu estava pensando muito nesses dias sobre o trabalho do jornalista ali no dia a dia, né? Pegando também umas coisas da carreira da Cecília. E acho que a gente, como jornalista, tem que mirar o tempo todo esses lugares que, né, o pacto da branquitude, que o Estado violento, porque os crimes acontecem quando as pessoas estão dizendo que estão a trabalho, né? E, no Em Nome dos Pais, eles diziam que estavam ao trabalho quando torturaram meus pais num quartel do Exército, o 38º Batalhão de Infantaria no Espírito Santo, por dias, né? Eles diziam que estava a trabalho ali. Então, isso se conecta muito com essa sua fala de mostrar que esses crimes eles permanecem ali feitos pelo Estado. Então, quando eu fico nesse lugar de jornalista, muitas vezes nesse lugar de tentar ficar atento a esses lugares de violência. E eu digo isso porque que é importante, por quê? Porque quando você tem, né, uma ligação desde a sua juventude, eu vi dentro de casa meus pais falando sobre a violência que aconteceu com eles, mas de uma forma que eu ia percebendo que era muito difícil para eles falarem, né? Eles citavam algumas coisas, sussurravam, e eu ficava ouvindo, eu ficava percebendo que, bom, tem alguma coisa muito errada que aconteceu, né? Tinha alguma coisa muito errada, inclusive porque minha mãe, né, e meu pai eram muito jovens quando foram submetidos a essa violência num prédio do Estado brasileiro e com a tortura institucionalizada pelo AI-5. Então, eu vou para esse papel de jornalista logo quando eu viro jornalista, eu sempre procurei buscar um olhar para esses lugares, porque isso me deixava, de alguma forma, mais perto deles. Minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho, Vladimir, quando tudo aquilo aconteceu, né? E eu sempre olhava e sentia que havia, né, para mim, uma responsabilidade, pelo menos eu me sentia assim, por quê? Porque eles três estavam lá e eu não estava, pelo menos nessa casa inicial, que é a minha casa. Depois a minha casa cresce e cresce com pessoas que eu amo muito, como o Sérgio Abranches, que está aqui, que é meu padrasto, tem sido luz na minha vida ao longo dos anos todos, né? E eu chamo ele de pai também, porque ele tem sido meu pai desde os 12 anos de idade, me colocando, inclusive, me desafiando para olhar esses lugares, né? Olhar esses lugares onde esses crimes estão sendo cometidos e, muitas vezes, sendo ditos que são, né, o Estado fazendo o seu trabalho, a forma de... Então, eu tive na casa do Ustra, por exemplo, consegui entrevistá-lo. Aquilo, para mim, foi... eu conto no Em Nome dos Pais, inclusive, que o outro jornalista que tinha feito uma entrevista com ele, que era da TV Manchete, ele faleceu.
E ele sentiu a mesma coisa, né? Em determinado momento, o Ustra disse para mim uma frase que foi a hora que eu bati a mão na mesa. Só quem testemunhou essa cena é um motorista, um homem negro, chamado Sérgio Edivar, que estava comigo e pediu para entrar quando ele viu que eu tinha conseguido entrar no Ustra. Ele tinha a noção do que estava acontecendo. Então, quando eu estava lá, o Ustra e a dona Joseíta, mulher dele, falaram assim, mas você sabe que o Vladimir Herzog era um homem depressivo. Então, todo mundo sabia disso. E ele estava querendo dizer que o suicídio, de fato, aconteceu. O suicídio, que aquela violência contra o Vladimir Herzog, né, se apresenta, ele sai da TV Cultura, ele é diretor de jornalismo da TV Cultura, onde a Bia trabalha hoje. E tenho muito orgulho que ela tenha essa participação na TV. De vez em quando eu acompanho ela lá, é muito bom estar ali e ver. Por quê? Porque a gente sabe que a violência, né, de Vladimir Herzog se apresenta e tudo aquilo acontece. Né? Tudo aquilo acontece. E eu, naquele momento, eu fiquei tão... Eu estava tentando tirar as informações. Eu consegui tirar uma informação importante dele nessa entrevista, porque ele fala que tudo que aconteceu havia sido testemunhado por algumas pessoas. Eu dou logo essa foi o lead da matéria, né? Coisa mais importante da matéria. Mas na hora que os dois falam isso, eu bati a mão na mesa da casa dele. Eu achei que a entrevista ia acabar ali, né? Porque eu falei, não, isso eu não vou aceitar. Porque assim, eu já estava angustiado, e o outro jornalista que também entrevistou sentiu a mesma coisa. Eu saio, eu conto no meu livro que eu saí, estava eu e o Sérgio, e a gente estava dirigindo, né? Voltando para a redação, já estava ligando para o meu chefe, falando, ó, ele falou, me entregou um documento, a gente precisa olhar para esse lugar aí, ele já falou, então vamos virar a capa da revista, e eu, né, tinha desaparecido por 5 horas, porque eu fiquei 5 horas na casa dele, e eu comecei a passar muito mal, né, muito mal mesmo, no carro, lembrando da entrevista, lembrando desse tipo de frase. E aí eu passo mal e vomito, né, consigo abrir a porta do carro, vomito e fico com aquele sentimento. Mas para conectar até com o que a Lívia estava falando, eu acho que é muito importante, porque ela foi dando datas dessas violências, né? E são datas que vão se multiplicando no Brasil, né? Elas vão se multiplicando. E se a gente for olhar a importância do jornalismo, é também marcar essas datas, porque a gente sabe que o que aconteceu recentemente com o julgamento da trama golpista é a primeira vez que um general foi condenado no Brasil pela violência, por uma tentativa de golpe, pela desconstrução, por tentar rasgar a Constituição na frente de todos, porque era isso que estava acontecendo no governo Bolsonaro. E estava assim por quê? Porque a gente tem esse histórico. Então, o jornalista tem que olhar sempre para esses lugares e para essas datas também. No Brasil, se a gente for conectando com essas datas que a Lívia falou, a gente chega no processo de onde desde a fundação da República, os generais estão envolvidos na tentativa de golpe. Aí você vai para 1922, 1924, 1937, você pula para 1945, por aí vai. Né? 55. São, inclusive, as mesmas famílias. Se você olhar o sobrenome, está lá. São sempre as mesmas famílias. Eles estão sempre conectados. É nesse pacto, que também é o pacto da branquitude. Nesse lugar da violência. E aí vai para o 64. E aí a gente vê o que acontece em 64 e a violência que se institucionaliza e vai até 1985, chega nas milícias. Por quê? Porque sai dali, daquele lugar, saem, vamos dizer assim, de alguma forma, eles se juntam à milícia que já existia de uma forma muito, muito forte ali, eles se apresentam. Né? Eu entrevistei recentemente, que eu não posso falar, mas uma pessoa que é da milícia, mas estava lá na ditadura. Estava lá na ditadura. Então, acho que o papel do jornalista é esse, é estar atento a esses lugares de violência, estar atento nesses lugares. Eu trabalho para isso todo dia. E lembrando dessas datas. Por quê? Porque agora, quando a gente viu o julgamento da trama golpista, por mais que seja doloroso você ver que o Brasil não olhou para o seu passado, e foi por isso que eu comecei falando disso aqui, é muito importante também saber que há uma condenação agora de generais. Os generais vão para a cadeia no Brasil. Generais brancos. E isso é muito mais importante, né, do que a gente, às vezes, coloca. Eu acho que esse lugar é o lugar do jornalista. Olhar para esses lugares e apontar esses fatos, esses locais e esses momentos que são fundamentais para a construção desse lindo país que é o Brasil.
Bravo. Cecília, ainda no papel do jornalismo, eu acho que você faz algo muito único no teu livro, quando você não pergunta apenas o que acontece quando um miliciano atua, você vai tentar perguntar como é que nasce um miliciano, de onde ele vem, quais são as condições dadas num país para que, basicamente, exista esse caminho para o ser humano. E aí eu te pergunto, o que você descobriu ao investigar como nasce um miliciano? Essa pergunta é isso, né? Dá um livro. Sorte nossa. E foi interessante caminhar por essa pergunta durante esse tempo, para poder compreender exatamente como é que uma pessoa que estudou para um concurso público, um concurso realmente assim, apertado, né? E simplesmente, o que passa na cabeça dele de pensar, amanhã acho que eu vou matar 30 pessoas, sabe? E não é assim. Realmente, a pessoa vai subindo degrau por degrau, exatamente porque nada acontece. Então, ele vai dobrando a aposta, dobrando a aposta. O Cabo Bené, que é o personagem principal do livro, quando ele foi pego a primeira vez em um delito, ele tinha uma carteira de motorista falsa e uma arma com numeração raspada, que é basicamente nada na escala de crimes que ele trilhou. E é isso, ele não foi parado, né? Então, ele continuou, foi dobrando as suas apostas, até que, quando ele foi morto, ele já era uma das pessoas mais importantes dentro do bonde do Eco, que hoje todo mundo conhece uma parte ou outra, que já é um derivado da Liga da Justiça, que todo mundo ouviu falar em determinado tempo. E ele era uma pessoa muito estratégica na milícia, exatamente porque isso. Ele aprendeu técnicas muito importantes que ele passou a usar ali do outro lado, e ele foi uma das pessoas importantes para poder implantar um novo modelo de negócios na milícia, que é basicamente agir como franquias. Então, assim, existem um monte de mini-milícias, e elas foram absolvidas por essa milícia maior para poder atuar como franquia. E esse modelo, ele já é um modelo que pode ser visto país afora, pode ser replicado, é realmente um ótimo modelo de negócio. E quando me perguntava esse como, mas como? É só dinheiro? E assim, dinheiro, na verdade, era o menor dos problemas, que foi uma coisa que realmente me surpreendeu, porque o miliciano do chão de fábrica, né, ele ganha muito pouco. Ele ganha em média, assim, R$500 por semana. É muito pouco. Aí você pensa, por que esse cara não arruma um emprego, um CLT normal? Porque ele vai poder ganhar um pouco mais, ou quase isso, ter alguns direitos assegurados. Mas uma coisa que eu entendi é que isso não é sobre dinheiro. É mais relacionado a respeito, a honra, a virilidade. Porque o Cabo Bené, por exemplo, ele era, num português claro, um fudido na vida. Nasceu num lugar pobre, morou sempre ali nos arredores do mesmo bairro, circulou pouquíssimo na vida, ou seja, ele foi esculachado a vida toda. E quando ele entrou para a polícia, ele estava ali na patente mais baixa, apesar dele, né, o nome ser Cabo Bené, ele era soldado, então ele era ali o último na escala. Isso significa o quê? Que qualquer pessoa pode mandar nele, qualquer uma dentro do quartel, pode dar uma ordem para ele que ele é obrigado a cumprir. Ou seja, ele era esculachado o tempo todo, dentro e fora, né, da corporação. E quando ele passa para a milícia, ele tem a companhia de policiais que estão acima dele na hierarquia. E ali está todo mundo no mesmo patamar. Então, você consegue um respeito que você não teve na vida do lado de cá do balcão, do lado legal, né? Mas, do outro lado, as pessoas te veem passar, elas te reverenciam, elas ficam em silêncio quando você passa, elas te respeitam absurdamente. Então, assim, ele teve acesso
E aí não é só milícia, a gente pode falar isso em relação a vários tipos de criminosos. Mas eles têm acesso a algo que legalmente não está disponível, né? Estaria disponível se ele fosse milionário, bilionário, porque aí todo mundo abaixa a cabeça e você passa. Então, ele teve acesso a isso, coisa que ele não conseguiu desse lado. Então, isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu ao descobrir que era uma coisa mais voltada à honra, à virilidade, que era coisa que ele não conseguia legalmente. Então, assim, o dinheiro, legal, massa, mas realmente não é o tudo. Incrível. Lívia, o jornalismo e a justiça, elas podem também andar de mãos dadas nessa ruptura do silêncio. Nós acabamos de ouvir dois relatos de dois momentos, de dois fenômenos diferentes, mas que se entrelaçam, e do qual o jornalismo pode ter um papel, como tanto a Cecília como o Matheus nos explicaram. Agora, no campo da justiça, eu acho que também a gente vê esboços de respostas muito contundentes. Um dos mais, pelo menos que me impressionou muito, eu insisto, daquelas histórias que eu nunca tive na escola. Eu fico pensando, por que é que isso jamais foi parte do ensino fundamental que eu tive, que é justamente a escavação de um cemitério em Salvador, onde pode estar o maior banco de DNA de pessoas escravizadas do mundo. Do mundo. Se eu não me engano, talvez você me corrija, por favor, são 100 mil pessoas enterradas nesse local. Ali está parte da história do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu diria, parte da história do mundo está ali. Eu te pergunto, o que significa escavar esse local? Até que ponto isso é um trabalho fundamental do resgate, da ancestralidade, mas também da ruptura do silêncio? Perfeito, Jamil. Importantíssima essa pergunta. E você perguntando, eu lembrei do Nego Bispo, né? Nego Bispo tem um livro cujo título é A Terra Dá, a Terra Quer. Eu queria fazer uma analogia com isso. A Terra está cuspindo na nossa cara o passado que a gente quis enterrar. E o que a Terra quer que a gente faça com esse passado, né? Nós estamos descobrindo, cavando, revirando a Terra em busca desse passado. Numa mesa anterior, vocês falaram muito sobre rio, Silvana. Né? O Ricardo falou que o que as águas escondem e o que a Terra esconde. A gente tem muita coisa escondida sobre esse solo brasileiro, muito sangue, muita luta que é invisibilizada, né? Então, nós estamos descobrindo em Salvador, a partir de uma pesquisa realizada pela arquiteta e urbanista Silvana Olivieri, o que talvez seja o maior cemitério de pessoas escravizadas da América Latina. Cerca de 100 mil corpos. Como é que ela conseguiu descobrir isso? A partir do inventário da Santa Casa de Misericórdia, que tinha uma roda de expostos, né? Tem toda uma história de muita dor ali naquele solo ali. E ela consegue, a partir do inventário que menciona esse cemitério, e também a partir da sobreposição de plantas e mapas de Salvador do século XVIII e também século XVIII, XIX e também atuais, ela consegue encontrar esse cemitério que funcionou por cerca de 150 anos e foi desativado em 1844. E com a desativação desse cemitério, essas histórias, esses corpos são soterrados, eu não vou falar nem enterrados, porque não havia nenhuma cerimônia, Jamil, fúnebre, nada. Eram dejetos que eram jogados em valas comuns e ali soterrados, né, para o esquecimento. E, de fato, essa pesquisa já se iniciou e já há positivação desses vestígios, ossos, dentes. E aí o que me toca muito é contas de guias religiosas. Também estão nesse acervo que já foi encontrado, né? E nós fizemos, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, um trabalho de intermediação entre a Santa Casa e os pesquisadores e pesquisadoras para que a gente conseguisse avançar nessa pesquisa, que ainda terá muito o que avançar. E, a partir dessa intermediação, nós decidimos fazer um ato interreligioso.
Eu acho que a nossa história, quando a gente consegue entender o que a terra quer da gente, quando ela cospe tudo isso na nossa cara, precisa de muitas camadas de reparação. Não é só reparação financeira, não é só reparação com políticas públicas, não é só reparação da noção de dignidade das pessoas que foram consideradas subhumanas. É uma reparação também espiritual dessas pessoas que não tiveram acesso sequer a um ritual fúnebre e que ainda hoje são perseguidas pelo racismo religioso. Então, vou invocar de novo o Nego Bispo para dizer que, enquanto nós não devolvermos à terra essa dignidade de todos os povos desse país, a terra vai seguir cuspindo essa vergonha na nossa cara. Jamil, posso fazer uma vírgula? Claro. Que eu lembrei de uma coisa aqui, juntando exatamente Lívia e Matheus, que tem um projeto da agência pública, na qual eu tenho o prazer de ser conselheira, que se chama Projeto Escravizadores, que pegou o perfil dos nossos políticos, dos nossos congressistas e foi puxando para trás. Quem são essas famílias? Né? E é isso, são os mesmos sobrenomes de sempre, mas com o pé exatamente na nossa história lá atrás, que são as pessoas que elas não ficaram ricas acordando às 5 da manhã para trabalhar todo dia, né? Elas ficaram ricas exatamente lá com as fazendas onde tinham dezenas, centenas, milhares de escravizados, que era isso. Eles ficaram no chão e eles agora estão aí no topo da nossa pirâmide social. Bem lembrado, bem lembrado. Matheus, depois que você escreveu esse teu livro tão poderoso e com tanta, eu diria, tanto significado pessoal para a tua família, eu diria, para a democracia brasileira e, obviamente, para a história do país, tua mãe te respondeu com um poema. Eu queria te pedir para você ler esse poema e contar para a gente o que isso significa para você. Olha, eu, na verdade, nem sabia o que significava até outro dia, quando minha mãe contou para a Bianca por que ela escreveu para mim. E ela escreveu com o intuito de acalmar meu coração, segundo ela contou para a Bianca. Eu vou ler. Mas é isso, eu escrevi o livro, mandei os originais para ela, falei, não vai dar para mudar nada. Mandei para o meu pai também não vai dar para mudar nada. Mandei para o Sérgio, mas gostaria muito que vocês lessem antes. E ela me escreveu essa poesia de resposta que o título é assim, Olhar do Tempo. Olhei para o mar aquele dia e não vi, mas queria ter visto seu olhar compassivo atravessando o tempo e me acolhendo. Errei, talvez demasiado, mas seu olhar, através da vida não nascida, do tempo ainda por existir, me diria que eu acertara ao errar tão perigosamente. Lancei sobre o mar da pequena praia um olhar desolado, como quem joga uma garrafa ao oceano. Ela atravessou com meu recado o cruzamento dos tempos e chegou às suas mãos. Quando nem eu mais entendia meus atos, seu olhar traz de volta o meu retrato em preto e branco. Eu, perdida e angustiada, cabelos em desalinho, queria apenas dizer que faria meu caminho à minha maneira. A praia era uma pequena abertura, uma janela estreita para espreitar o mundo, ao mundo. Ele era vasto e verde, era trágico e belo, como uma paisagem perfeita depois do despenhadeiro. Eu quis andar sobre as águas e assim me afastar do que me aprisionava. Perdi todo o peso que tinha para ficar leve como pluma e o mar me levar. Se ao menos eu tivesse visto o seu olhar compassivo atravessando o oceano e o calendário, eu em paz esperaria o dia depois daquele dia. Olê. Impressionante. Essa história é impressionante. Cecília, no livro você cita uma frase do Luiz Eduardo Soares que sintetiza a ideia do miliciano como uma deterioração do justiceiro. O que significa isso na prática? Qual é esse caminho dessa deterioração? Por que ela acontece aqui, nesse país? Quem tinha mais de 15 anos ali em 2006 vai lembrar que existe o Capitão Nascimento.
E é isso, Luiz Eduardo Soares, ele é um dos autores do Elite da Tropa, que é o livro que deu origem ao filme. E aí eu estava conversando com ele e eu queria saber, eu falei assim, Luiz, você acha que o Capitão Nascimento é miliciano? Porque, assim, eu assisti o filme várias vezes. Então, assim, ele faz umas coisas ali que não eram muito legais, né? Aí ele falou, não, ele era um justiceiro. Mas aí eu falei assim, então quer dizer que se eu visse o Tropa... Se sair o Tropa de Elite 3, ele vai ser miliciano. Ele falou, provavelmente. Provavelmente, se tivesse seguido ali. Porque no Tropa, entre 1 e 2, ele ainda anda, né, vestido ali do que ele acha que é legalidade, porque ele comete algumas ilegalidades ali, mas ele realmente acredita que ele está fazendo justiça com as próprias mãos. Então, assim, foge da nossa moral, foge, mas dentro do que ele estava inserido ali fazia um sentido de eu estou apenas pegando um atalho para poder resolver um negócio aqui. Estou só até esse negócio, ir lá para o judiciário, esse negócio demora. Vou resolver isso aqui rapidinho. Mas é isso. É assim, muito pouco, é uma linha muito tênue entre isso aí, você escorregar mais um pouquinho e passar a só resolver as coisas com as próprias mãos, né? Não sei se todo mundo aqui assistiu o filme, mas isso fica muito claro ali quando eles começam a resolver as coisas por si próprio. E na pesquisa do livro, eu conversei com alguns policiais, e com alguns policiais que já tinham passado para o lado de lá, inclusive, Inclusive, conversei com amigos que também já tinham, amigos jornalistas que também já tinham conversado com outros policiais que estavam aí vivendo nesse erro. E um desses meus amigos, o Sérgio Ramalho, ele escreveu um livro com um policial que desistiu de ser policial. E esse cara narrava ali a experiência dele quando ele falava exatamente isso que eu falei na outra vez que ele falou. Porra, eu me esforcei muito, eu passei no concurso, e ele falando que ele comemorou a cada etapa, consegui passar no exame médico, consegui passar no exame físico, ele feliz. Os dele na academia eram policiais que, de tão ruins, tinham sido afastados das ruas. Então, assim, como é que você põe um cara que já está sendo punido, enviado, para poder dar aula para o pessoal novo? Que é isso, vai pegar uma folha em branco e vai forjar aquele homem, né? E uma das frases que ele diz que eu guardei é que um dos professores falou para ele que cometer crime não é o problema é ser pego. Então, assim, esse é o tipo de ensinamento que os soldados estão aprendendo na academia, né? Então, para você sair ali da sua versão, Capitão Nascimento, e virar, né, o Batman, que era ali o líder da Liga da Justiça, é muito pouco, é um caminho muito curto. Então, acho que isso foi o que ficou, assim, é outra coisa que eu pensei bastante quando fui descrever os personagens, inclusive, para poder pensar até onde eu ia delinear ali de o que é só resolver um pouquinho e o que, não, esse barco já partiu, isso aí não tem volta mais não, isso aí já gabaritou lá para a milícia, não volta mais não. Então, acho que isso aí foi uma coisa também que eu guardei bastante. Perfeito. Lívia, eu quero terminar essa mesa contigo, porque até talvez seja algo que eu não te contei. Eu acho que sim, acho que eu te contei, então talvez não seja uma surpresa. Mas, certa vez, eu fui convidado no Conselho de Direitos Humanos da ONU para falar. E aí, era uma questão sobre justiça, eu tinha acabado de ler o teu livro, e eu trouxe, basicamente, a tua ideia de que a justiça tem que ter os olhos abertos. E foi meio um choque para aqueles, eu diria, cartesianos do direito, né, se a gente pode colocar dessa forma. E aí eu também falei que era uma mulher negra. Foi ainda mais chocante, porque existia, obviamente, uma percepção de que não é dessa forma que a justiça se faz. Eu deixei no ar, não quis explicar, fiz questão de não explicar, justamente para deixar a pergunta, o incômodo
no ar, te citei, inclusive, dizendo que quem quisesse explicação, que fosse buscar o teu livro. Mas aí eu te pergunto, como você transforma leis em justiça? Pois é, o direito não necessariamente coincide com a justiça, né? Eu lembro que em Paracatu eu cantei uma música que está aqui nesse livro, que faz assim: moer as dores e transformá-las em justiça. É isso que a gente faz, né? A gente está moendo essas dores do passado para transformar em justiça. Tem uma coisa que eu não conto muito em público, que respiro até para não me emocionar. Eu tive um parto muito difícil. Meu segundo parto foi muito difícil, o de Yara. Talvez nós não estivéssemos aqui por questões de segundos, né? E logo após o meu parto, ainda no hospital, eu recebi uma mensagem, que eu vou deixar vocês imaginarem como foi que eu recebi essa mensagem, mas eu recebi uma mensagem muito importante, que foi um pedido de desculpas das minhas ancestrais, dizendo: desculpa por você ter que passar por tanta dor e tanto sofrimento, mas é que nós não nos sentíamos dignas de parir naquele contexto. E logo depois, inicia a pandemia, o isolamento social, e eu comecei a escrever esse livro. E foi muito difícil escrever sobre essas dores dessas mulheres reprodutoras, mulheres que precisaram aprender como abortar para não testemunhar o assassinato de seus filhos quando nasciam, mulheres que serviam de amas de leite para crianças brancas e não podiam, ao mesmo tempo, aumentar os seus filhos, né? Então, esse processo de escrita e de dizer, com toda a eloquência, a justiça é uma mulher negra, foi um processo de cura para mim também. Então, um processo de cura que, eu penso que quando a gente cura também os nossos ancestrais. A gente se cura hoje, mas a gente está curando feridas do passado também. E foi uma forma de fazer justiça a essas mulheres, contar não só a história de suas dores, mas contar a história de mulheres como Nzinga, como Zeferina, do Quilombo do Urubu, em Salvador, como Zacimba Gaba, no Espírito Santo, né? Eu conto essas histórias, as histórias das quituteiras, as histórias das baianas de Acarajé, as primeiras empreendedoras do Brasil, né? Então, eu quero finalizar, Jamil, eu acho que esse trechinho final explica um pouco do que você está perguntando, né? Que é uma parte do epílogo. E diz assim: uma mulher negra, cujos cabelos crespos lhe adornam a cabeça, como uma coroa. Altiva e destemida, ela empunha com firmeza sua espada, guerreando por justiça, sem dispensar o equilíbrio da balança, garantia da justeza de suas decisões. Ela é Oiá, senhora dos ventos e das tempestades, mas também do fogo, dos raios e da justiça, que compartilha em complementaridade com Xangô. Em busca de justiça, ela pode assumir a leveza e o equilíbrio de uma borboleta, ou a potência de 1000 búfalos. De brisa suave e acalentadora, pode se converter num poderoso vendaval, varrendo os males e renovando os ares. Oiá é a síntese mítica das mulheres negras brasileiras, elas que foram as primeiras empreendedoras desse país. Quituteiras, ganhadeiras, baianas de Acarajé, que nas ruas e feiras, com seus tabuleiros, alimentavam o corpo e o espírito de seu povo, conspirando por libertação. Contam as nossas mais velhas, e agora é um itã sobre Oiá, para finalizar, contam as nossas mais velhas que, quando da criação do mundo, Olorum entregou a Ossanha o domínio sobre as plantas, ensinando-lhe os segredos de cada folha sagrada para a cura de todos os males. Zeloso e atento à importância do dom que lhe foi legado, afinal, Kosiue, Kosiorixá, que significa sem folha não há axé, né? Sem folha não há orixá, Ossanha guardou as folhas cuidadosamente em uma cabaça que passou a pendurar no mais alto galho de um imponente e frondoso baobá. Interessado em desvendar os segredos das folhas, Xangô pediu que sua companheira Oiá, senhora dos ventos e tempestades, com o seu sopro, derrubasse a cabaça de Ossanha e a levasse para ele. Oiá, no entanto, atenta às consequências do pedido que lhe foi feito, decidiu que, ao invés de entregar a cabaça a Xangô, era mais justo compartilhar os saberes das folhas com todos os orixás. Foi então que ela soprou um vento forte, espalhando o axé das folhas e da justiça. Cada orixá recolheu sua folha e seu respectivo segredo, e assim o poder de cura das folhas foi distribuído coletivamente pelos ventos de justiça de Oiá. E o xirê da justiça se fez completude.
A justiça é uma mulher negra e ela não anda só. Bom, gente, vocês viram que nós não estamos falando aqui do passado. Recuperar a memória, não como um exercício de arqueologia em Salvador, nem cercar o local escavado, nem guardar no museu as ossadas das pessoas encontradas. A literatura contra o silêncio é para que aqueles crimes jamais ocorram de novo, para que haja justiça, para que não exista espaço para a história única. O Prêmio Nobel da Paz, Elie Wiesel, sabia o que representava o silêncio que a gente está tratando aqui. Certa vez ele escreveu: devemos sempre tomar partido. A neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o algoz, nunca o atormentado. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Hoje, aqui em Araxá, a gente está descobrindo que os instrumentos mais poderosos, alguns dos instrumentos mais poderosos desse amor, é a literatura, o jornalismo, justamente para desvendar o passado, para reinventar um futuro onde essas questões não tenham lugar. E essas 3 pessoas fazem parte dessa reinvenção do futuro. Quatro. Não, eu sou moderador.